Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para quem tá chegando, mais uma sexta-feira. Sexta-feira é o melhor dia da semana, né? Nós cremos que é mais um dia que Deus nos deu a vitória, é mais um dia para agradecer a Deus, né? Nenhum dia é melhor que o outro, mas todos os dias são como dias sobrenaturais na mão de Deus. Quando depositamos nossa confiança em Deus, o nosso dia se torna sobrenatural. Então, vamos hoje fazer a live de hoje sobre o que a gente estava falando ontem, continuando, na verdade, o que foi falado ontem, só que hoje nós vamos um pouco além, no capítulo 8 de Romanos. Vou deixar aqui no comentário, Romanos 8, a partir do verso 34 ao verso 39. E eu coloquei essa música aqui de fundo porque é sobre o que nós vamos falar, né? O amor de Deus por nós, ele não falha. E ele sempre alcança a mim, sempre alcança você. Então, a gente vai tratar dois textos. Eu vou colocar o outro aqui. Salmo 44, 22 também. Não sei você, mas muitas vezes a gente está em um caminho que a gente acha que a gente não vai alcançar ou que não vamos ter auxílio, mas o amor de Deus, ele nos constrange e nos alcança. Então, assim como essa música diz, né, o amor de Deus, ele nunca falha, e não importa o que a gente passa, ele sempre nos alcança. O amor de Deus sempre está disponível para mim e para você. Bom dia quem está chegando. Hoje a gente vai trabalhar em Salmo 44, 22 e Romanos 8, do 34 ao 39. E eu vou começar aqui para a gente ganhar tempo, ficar na presença de Deus. Eu vou meditando e fazendo os questionamentos. Esse texto, ele é um texto de questionamento, é um texto que nos faz refletir, onde nós colocado nossa confiança, de que forma nós temos vivido o nosso dia a dia, e esse amor de Deus que nos constrange é o mesmo amor que vai nos ajudar a caminhar, né? Então vamos lá. Romanos 8, 34 diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está de Deus e também intercede por nós. Ou seja, não é Cristo que nos condena, né? A carne e o pecado vai nos condenar, mas em Cristo nós temos a salvação, em Cristo nós temos o perdão dos pecados, em Cristo nós temos uma nova chance de viver uma vida na base, né, onde o Wellington foi na rocha, que é Cristo. Então não é Cristo que nos condena, mas é Cristo que nos traz vida, é Cristo que nos liberta. E ele não só permite isso, né, para mim e para você, mas ele também intercede por nós ao lado do Pai. No 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Aí ele vai começar aqui. Eu quero que você pense em algo que tem te separado de Cristo. É algo que tem tirado essa paz, tirado o teu entendimento de que nada pode te separar dele. E olha o que o texto menciona algumas coisas que pode nos, né, que a gente acha que pode nos separar de Cristo, mas hoje, no dia a dia, tem muitas outras coisas. Então, enquanto eu for lendo aqui, vai pensando no que realmente tem separado de Cristo, e se existe alguma coisa, e que você possa colocar no teu coração que nada, exatamente nada, pode nos separar do amor dele. Exatamente nada. Olha isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição,
fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então, eu ainda vou entrar em um assunto que a gente tem, que é a palavra ovelha, né? No próximo mês, conforme o ano for passando, a gente vai trabalhar sobre ovelha. Mas hoje, olha o que o texto diz. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Embora somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, não significa que vamos estar no matadouro. Não significa que essas coisas vão nos abater. Aqui ele diz tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Muitas outras coisas você pode estar passando ou pode estar tentando te separar de Cristo. Mas aqui diz que nós somos como ovelhas. O que significa ser como ovelha? Significa que nós temos um pastor. E se nós conhecemos bem a Bíblia, nós sabemos que nosso pastor é Cristo. Nosso pastor é Jesus. E olha o que ele diz. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Não significa que vamos para o matadouro. O que significa que se eu e você temos um pastor, se eu e você temos Jesus como nosso pastor, como nosso Senhor, nós não vamos ser levados pelas circunstâncias. Essas coisas não vão nos separar de Cristo. Pelo contrário, elas vão nos aproximar. Porque nós sabemos que em Cristo nós temos a solução para tudo isso, né? Um dia eu estava questionando ao Espírito Santo qual a resposta para isso, qual a resposta para aquilo. E o Espírito Santo disse a mim, é Jesus, a resposta sempre vai ser Jesus. Não tente achar resposta em coisas, mas vai ser sempre Jesus. Ou seja, o que o texto está falando? Que por meio de Cristo, Cristo morreu, ressuscitou, nós temos o direito à vida eterna se aceitamos e o recebemos como único e suficiente. Ainda tem isso, como único e suficiente. Ou seja, não há outro, apenas Ele, e Ele é suficiente. Ou seja, quando eu e você aceitamos a Jesus, nós não temos que ficar procurando outra coisa para suprir o que precisamos. Pelo contrário, Ele é suficiente. Então, quando entendemos isso, nós entendemos que estamos no caído. Embora não estamos aqui, estamos neste mundo. E a Bíblia diz que nós passaremos por aflições, mas não significa que elas vão nos vencer. Mas significa que em Cristo somos mais que vencedores. Se você ler o capítulo 8, a partir do verso 28, que eu não vou fazer essa leitura aqui hoje, em todo ele vai dizer que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Mas o texto aqui hoje, eu quero que você reflita se algo tem tentado te separar do amor de Cristo. O que tem tentado te separar? Todos os dias nós temos que fazer, o texto coloca aqui, será tribulação, angústia, ele coloca algumas opções. Mas se a gente for pegar uma folha de papel e começar a escrever, certamente vai ter mais de 20 itens que tentam nos separar do amor de Jesus. Mas a Bíblia, ela é perfeita para mim. A palavra de Deus, ela alcança de uma forma que a gente não dá para mensurar. Da mesma forma que ele diz que há muitas coisas que tentam nos separar, da mesma forma o amor de Deus por mim e por você, ele é tão grande que nada disso chega perto de nós, né? Então, por mais que passamos tudo, mas esse amor ele não nos esse amor não nos entrega para este lugar. Esse amor ele simplesmente nos abraça. Então, olha o texto. Por mais que enfrentamos todos os dias perseguições e tudo mais, o amor de Deus me alcança, o amor de Deus te alcança. E nós somos mais que vencedores por causa disso. Aqui diz, somos como ovelhas. Se nós somos ovelhas, a Bíblia diz que eu e você somos ovelhas para Cristo. Então significa que Cristo é o nosso pastor. Quando temos Cristo como nosso pastor, nós podemos passar por tudo. Mas nós temos certeza que a vitória é nossa.
não há nada que pode separar. Há uma Bíblia que diz que é o melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Por esse motivo, né? Porque a nossa vida, o presente, tudo que nós temos é Jesus. Então não há nada nessa terra que vai suprir essa presença, essas coisas que tentam nos separar de Cristo. Então, um exercício que a gente pode fazer todos os dias é separar uma folha, ou até mesmo o celular. Tem pessoas que nem gostam de folha, usam muito telefone, e anotar tudo que tem separado, tem tentado separar você de Cristo. Não significa que te separa. A Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande que nada é capaz de nos separar. Nem morte, nem perseguição, nem nada. Nada é capaz. Mas quando a gente faz uma lista, a gente começa a observar o que de fato tem tentado fazer isso. E se a gente conseguir, a gente consegue tirar isso, né, da nossa vida. A gente consegue trazer para fora, né? E aqui ele está falando, por mais que nós somos destinados ao matadouro todos os dias, não significa que lá é o nosso lugar. Pelo contrário, o nosso lugar é no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus não é matadouro, mas é um refrigério, é um rio que flui, né? Pelo contrário, quando somos levados pelas circunstâncias, quando somos levados por essas coisas que nos separam de Cristo, aí sim somos levados como ovelhas para o matador, né? Porque a gente sabe, o inimigo, ele causa morte, destruição e muitas outras coisas. Então, nós temos que apenas parar um instante e entender quem é o meu pastor. Meu pastor é Jesus. Se for Jesus, eu vou descansar, eu vou confiar, eu vou entregar minha vida a Ele e eu vou continuar caminhando, porque eu sei que a vitória é certa. A vitória já foi revelada por Ele, né? A vitória já foi conquistada por Ele. Então, que você possa pensar isso, fazer uma lista. Hoje é simples hoje. Faça uma lista de tudo que tem tentado te separar do amor de Cristo. E quando terminar essa lista, você vai lá em Romanos 8, no verso 35, e leia o que está escrito. Que nada é capaz de te separar do amor de Cristo. Continuando aqui, ó, no 37. Mas em todas essas coisas somos mais que por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que presente é esse amor, né? A Bíblia, aqui, essa parte fala, né? Mas nós vemos isso em vários outros lugares. Que estamos no mundo caído. Temos várias coisas acontecendo. Somos como ovelhas. Mas podemos estar indo para o matadouro ou podemos estar debaixo da proteção de Deus. A escolha é nossa. A Bíblia acabou de dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. O que isso significa? Que nós temos que estar arraigados nele, nós temos que colocar as nossas raízes nele, porque se vier tribulação, se vier angústia, se vier perseguição, se vier fome, nada pode nos separar. Deus, ele é aquele que provê, não só para quem estava na época do Egito, né? Mas ele provê ainda hoje, para mim e para você. É ele que não nos deixa faltar nada. A gente acha, tá faltando alguma coisa. Não, Deus tem dado tudo o que é necessário, né? Aquilo que nós achamos que está faltando, na verdade não está. Porque se estivéssemos em nossas mãos, nós não estaríamos adorando a Deus, né? Então, a Bíblia, ela é clara. Nada pode me separar do amor de Deus, né? O amor dele, ele alcança a minha vida, ele alcança a sua vida. Eu acho que isso é um dos maiores presentes que nós temos, né? E quando aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós entendemos que é Ele quem cuida de nós. É Ele que é suficiente para nós. Não ficamos procurando no mundo, não ficamos buscando coisas, mas somente Ele, somente a presença, né?
Deixa eu abrir aqui em Salmo 44 para falar para vocês que está aqui. Salmo 44, verso 20 ao 22. Olha isso. Salmo 44, 20 ao 22. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivesse estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto? Ou seja, ele está fazendo um questionamento aqui que ele diz: Deus sabe exatamente o que eu e você passamos. Se nós adoramos o Deus, né, de forma minúscula, ou se nós temos ídolos, porque tudo aquilo que nós colocamos na frente de Deus se torna um ídolo para nós, se torna idolatria para nós, não é só imagens, né? A gente tem mania de criticar quem adora imagens, mas não é só isso que é idolatria. Idolatria é tudo que você coloca no primeiro lugar da sua vida. Dinheiro pode ser idolatria, celular pode ser idolatria, trabalho pode ser idolatria, a família pode ser idolatria, até filho pode ser idolatria. Tudo pode ser idolatria quando fica na primeira fileira, no primeiro lugar, onde é o lugar de Deus. Então ele está dizendo aqui, ó, mesmo que aqui ele diz, olha, se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto, pois ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Eu e você. Não há nada que passamos ou há nada que possa vir que não está sobre o olhar de Deus. Deus, ele consegue ver a todos e ele consegue sentir a necessidade de todos ao mesmo tempo. Mas a Bíblia tá dizendo que não se assuste com o que se passa, porque Deus, ele vê. Ele não só vê, como ele dá a provisão. A própria palavra diz, vocês são como ovelhas consideradas ao matadouro, né? Todos os dias haverá coisas, haverá situações que vão fazer com que nós sejamos, né, mortos espiritualmente falando, ou até uma morte mesmo, né? A todo instante os anjos de Deus estão acampados ao nosso redor. Não só... E eu falei outro dia aqui, diz que para cada pessoa existe no mínimo 7 anjos de Deus acampados ao redor de nós. Então, imagina, é uma guerra constante. Eu fico perplexa quando eu vejo ou conheço alguém que tem visão aberta. O que é ter visão aberta? Visão espiritual aberta. É uma pessoa que, quando isso está falando com você ou não, ela consegue ver tudo que está acontecendo. Ela consegue ver anjos, consegue ver demônios. E uma vez eu falei para o Espírito Santo assim, Espírito Santo, se todos nós tivéssemos visão aberta, nós certamente adoraríamos o Senhor completamente, né? Bom dia, Creiton, seja bem-vindo. Bom dia a todos que estão aí. Pensa comigo, se eu e você pudéssemos ver tudo que acontece de forma espiritual, nossos joelhos estariam adorando a Deus, né? A nossa vida estaria entregue nas mãos de Deus. Então poucas pessoas conseguem ver. Exemplo, se tivesse uma pessoa aqui agora com a visão aberta, ela conseguiria ver quantos anjos estão ao meu lado e quantos demônios estão também tentando atrapalhar com que essa live aconteça. Quem esteve aqui ontem viu que a live caiu umas 8 vezes, né? A gente teve que sair, entrar, mas o que ganhou ontem? A paciência. Quando temos paciência em Deus, nada pode atrapalhar, nada pode frustrar os planos de Deus. Então, ontem a gente falou sobre isso. Nós temos que ter paciência, nós temos que ser pacientes. Aqui tá falando, somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Isso é certo. Passaremos por aflições, isso é certo. Mas o que a palavra diz? Se nós temos Jesus como pastor, nós somos mais que vencedores por meio daquele que primeiro nos amou. Quem primeiro nos amou? Cristo, né? Então, eu falei aqui no começo, faça uma lista de tudo aquilo que você acredita que tem tentado te separar de Cristo.
E olha no Romanos 8:35 que diz: nada pode te separar. Nada pode me separar, nada pode separar. Por mais que passamos tudo, e a gente sabe que a luta não é pequena. Quem tá no mundo tem a luta, sim, mas quem é cristão, a luta, é 10 vezes mais, né? Então, as pessoas acham que quando tornam cristãos ou aceitam Jesus, as lutas vão acabar. Pelo contrário, elas parecem que multiplicam. Mas tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo isso é para que Ele seja exaltado. E a cada luta, a cada tribulação, nós nos tornamos mais que vencedores. A cada luta, a cada tribulação, a nossa fé é fortalecida. Assim como eu acabei de dizer, se nós tivéssemos a visão aberta, a visão espiritual aberta, nós adoraríamos a Deus certamente. Nós não dedicaríamos tempo para coisas vãs, nós dedicaríamos tempo para Deus, né? E quando a gente tem uma experiência sobrenatural, nós temos um encontro com Deus, a gente é aquecido de uma forma, a gente fica aquecido por um tempo, mas dali um tempo se esfria, porque é necessário que isso aconteça todos os dias, é necessário que todos os dias estejamos aos pés da cruz, né? Porque se todos os dias somos considerados como ovelhas ao matadouro, todos os dias também temos que buscar a presença de Deus, né? Todos os dias temos que depositar a nossa vida aos pés da cruz, né? E entender que muita coisa pode acontecer. Cada um de nós aí tem mais de 20 itens, né? Mais de 20 coisas que tentam nos separar. Mas nada é capaz de nos separar do amor de Cristo. Quando Deus nos ama, o amor dele é tão grande que nos alcança. Não importa onde a gente está, não importa o quão fundo a gente pode chegar, ele nos alcança, né? Logo mais, eu tô soltando alguns spoilers aí sem pensar, mas logo mais vai ter algumas músicas que eu pude compor quando eu estava no fundo do abismo, quando eu achava que Deus não podia me alcançar. E teve um dia que eu simplesmente disse para Deus: Pai, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, mas se o Senhor me permitir sorrir apenas uma vez, eu vou me levantar, eu vou me sentir irmãos. Eu já era cristã, já adorava Deus, mas veio uma luta que eu não pude suportar. E aí, o que aconteceu? Ele me permitiu sorrir de novo, tanto que vocês veem que eu sorrio quase toda hora. Ele me permitiu sorrir novamente. E aí eu comecei a compor, comecei a fazer um monte de coisa. Já compunha antes, mas não da forma como eu estava fazendo. E tem uma música que eu compus que fala exatamente desse exato momento em que não importa onde você está, Jesus ele te encontra, né? Jesus ele vai onde você está e encontra você, né? Então eu sou prova de que realmente isso não é mentira, isso não é fake, né? Eu era uma pessoa, por isso que a gente falou de Tomé essa semana. Eu sou uma pessoa que eu sou assim. Deus está mandando fazer isso. Eu digo assim, não. Deus precisa falar comigo. Deus precisa confirmar comigo. O Espírito Santo precisa ministrar o meu coração. E então eu vou fazer. E tudo o que eu preciso, todas as respostas, Deus, né, ele sempre trabalha no meu coração. No começo foi mais difícil, né? Ele teve que puxar mais a minha orelha. Mas hoje eu tô mais sensível à voz do Espírito Santo. Hoje, quando qualquer pessoa manda mensagem ou conversa comigo, eu consigo perceber a presença de Deus. Eu consigo perceber Deus falando comigo. E eu sei que nada vai nos separar desse amor. Eu sei que nada pode nos separar desse amor. Por mais que passamos tudo, né? Luta, tribulação, perseguição, fome, humilhação, né? Mas o nosso eu, a nossa carne, ela grita por uma resposta. A nossa carne vai gritar para brigar, para tentar justificar, mas a Bíblia não fala isso para nós. A Bíblia fala que a justiça
vem de Deus e que é Deus quem faz a justiça. Se somos ovelhas e se temos o Jesus como Senhor e Pastor, é Ele quem vai cuidar para nós. É Ele que vai direcionar. Tanto que tem aquela música, né? Aquieta minha alma, né? Porque a nossa alma, a todo instante, ela inquieta, né? O nosso espírito quer adorar a Deus, mas nossa alma está inquieta. A nossa alma quer fazer outras coisas, né? A gente sabe que a ansiedade é excesso do futuro e depressão é excesso do passado. Então, por isso que eu sempre falo que o quão de fato nós temos vivido o presente, o quão de fato nós temos entregado nossa vida hoje para Deus, temos vivido hoje, temos agradecido agora, né? Há um equilíbrio entre você não estar em depressão pelo excesso do passado, porque afinal a palavra diz, né, o passado passou, né? Se Deus que é Deus esqueceu, apagou o passado, imagina você que não vai esquecer e que não vai apagar. E também é Deus quem tem o futuro nas mãos, né? O nosso futuro está nas mãos de Deus. Então não temos que ficar ansiosos também, né? Então, seja excesso do passado, excesso do futuro, isso recai tudo sobre a nossa alma. E a nossa alma fica inquieta. E ela se esquece, né? A alma, ela tem um poder de liberar o nosso corpo, liberar o nosso espírito, de forma que ela pode fazer com que o nosso espírito fique abatido e o nosso corpo desfaleça. O quão perigoso isso é, né? Eu quero aprofundar melhor nisso, né? Quero ter mais conteúdo, quero ter mais livros, quero estudar mais para passar isso para você. Mas uma coisa é certa, a nossa alma, ela tem algo, se a gente não nutrir a nossa alma em Deus, ela tem poder de desfalecer o nosso corpo e abater o nosso espírito. Tanto que a Bíblia diz que o nosso espírito, ele tem que ser morada da casa de Deus. E essa morada é ela que nos guia, tanto que o nosso perfil aqui é guiados.es. O ES é Espírito Santo. O teu espírito, o meu espírito tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, né? E isso nós vamos ver no dia a dia. Não é fácil? Não é. Mas nós vamos dando um passo de cada vez, né? Então, eu quero que você faça apenas um exercício hoje. De tudo que você acha que tem tentado te separar de Cristo. E faça uma lista também das coisas que você acredita que está na sua vida, que seja excesso do passado, coisas que você acredita que é excesso do futuro, e simplesmente deixa nas mãos de Deus. O que der para você tirar, você tira. Né? Exemplo, celular é algo que me atrapalha muito. Então, ele me dá inquietação, me dá ansiedade, corta o celular, diminui o tempo, né? Tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que só pertencem a Deus, só cabe a Cristo. Então você entrega. E entenda que, assim como a Bíblia diz que somos como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias, assim somos eu. Então eu não vou ter muita live de hoje, já vou fazer a oração pra gente encerrar. E eu deixo aí como reflexão pra você, né? Pra você refletir, pra você entender que você não tá sozinho. Não, o amor de Deus, ele é grande, ele te alcança, ele é capaz de apagar o passado, ele é capaz de projetar o futuro para mim e para você. Então a nossa vida só faz sentido quando vivemos na presença de Deus. A nossa vida só tem sentido quando realmente somos cuidados por Deus. Porque se nós cuidamos de nós mesmos, nós ficamos inquietos, nós temos excesso do passado, que é depressão, nós temos excesso do futuro, que é ansiedade. E não é esse o presente de Deus para mim e para você. Então vamos lá fazer a oração para encerrar. E na segunda a gente se encontra, mesmo horário, mesmo perfil, né? Aqui. Ative as notificações, né? Porque toda vez que a gente sobe, chega para você que a gente tá ao vivo. Porque eu sei que o Instagram, ele não manda para todo mundo, né?
só se você ativar as notificações, e mesmo assim, quando você ativa, nem sempre chega, né? Eu acompanho alguns perfis e eu sempre ativo para receber notificação de quando tá ao vivo e nem sempre eu recebo, então eu tenho que ficar de olho nos perfis, isso é ruim, né? Então ativa as notificações e desejo a você uma sexta-feira abençoada. Espero que essa palavra tenha alcançado teu coração e que você seja convicto de que nada vai te separar de Deus, nada é capaz desse amor, né? Então vamos orar para que Deus possa selar essa palavra, né? Nos proteger, porque precisamos da verdade, precisamos da força dele, né? Então vamos lá. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és bom Pai. Nós te agradecemos porque, embora pensamos no passado, o Senhor já o apagou. Que nós possamos entregar tudo aos Teus pés, para que possamos viver o agora de forma honesta, de forma sincera, de forma verdadeira. Nós te agradecemos porque até aqui o Teu amor nos encontrou, o Teu amor nos alcançou. Nós te agradecemos porque não estamos sozinhos, assim como a Tua palavra diz. Nós somos como ovelhas levadas ao matadouro, mas não significa que vamos estar no matadouro. Isso só significa que passamos por tribulações, situações, e em todas elas o Senhor tem que ser o nosso norte, o Senhor tem que ser a nossa base, o Senhor tem que ser o nosso auxílio, o Senhor tem que ser o nosso socorro. A palavra diz que todo aquele que crê em Jesus, que aceita Jesus, esse é aquele que o Senhor ama, esse é aquele que o Senhor traz a sua provisão. E aqui estamos nós pedimos perdão por todos os erros, por todos os pecados. Nós aceitamos Jesus, não só como o único e suficiente Salvador, mas também como Senhor da nossa vida, porque cremos que nós mesmos não damos conta de lidar com a nossa vida, mas com Cristo nós conseguimos. Com Cristo nós temos paz de espírito. Com Cristo nós temos força. Então nós te agradecemos por ter entregado seu único Filho, Pai. Nós te agradecemos por demonstrar esse amor. E nós não só queremos receber esse amor, mas queremos compartilhá-lo também. Nós te agradecemos pela presença do Espírito Santo. Nós te pedimos, vai de encontro a cada família aqui representada, a cada pessoa representada. Restaure a alma, restaure o espírito, restaure o corpo, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo entendimento da Tua palavra, trazendo anseio da Tua palavra, trazendo desejo por Tua palavra, que possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo, que possamos ser verdadeiros adoradores, que não só adora quando tudo está bem, mas adora também nas provações, Pai. Nós sabemos que tudo é para a Tua glória e que a nossa vida seja para a Tua honra, seja para o Teu louvor. Nós te agradecemos por essa semana que se passou. Nós cremos que o Senhor esteve conosco, nos deu força, nos deu sabedoria e nós entregamos essa sexta-feira em Tuas mãos, crendo que mais uma vez a Tua misericórdia se renovou sobre nós. E este dia é totalmente seu, Jesus. Alcança-nos, alcança a mim, alcança a todos. Que a Tua presença seja visível a nós, para ser um refrigério para nós. Que estejamos na beira dos Teus rios, Senhor, para fruir, para ministrar, para alcançar cada vez mais aqueles que o Senhor ama e aqueles a quem também nós temos que amar. Assim nós te pedimos, te agradecemos, que a Tua vontade seja feita em todo o nosso ser. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Então é isso, eu vou fechar, vou salvar. Que Deus abençoe você, sua sexta-feira, seu final de semana. E segunda-feira a gente se encontra para continuar falando, né, desse amor, da prova de sermos cristãos, que é fé em Cristo Jesus, o amor e a obediência, né? Que você possa entender
que nada pode te separar do amor de Deus. E que tudo aquilo que tem tentado te separar, você possa se lembrar que você é mais que vencedor por meio de Jesus que já te amou. Agora a função é nossa de amar a Ele, né? Entregando a nossa vida, depositando a nossa vida aos pés da cruz. Então Deus abençoe cada um que esteve aqui e quem vai assistir também, que seja abençoado, fortalecido por Deus e que entenda que você é amado, você é escolhido e você é fortalecido por Deus. Deus não nos deixa à deriva, mas Ele nos dá a vitória, nos dá o escape, nos dá a provisão. Que Deus abençoe você. Vou fechar agora.